Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai gravar nos próximos dias, onde a gente vai exibir depoimentos de pessoas que passaram pela Igreja Avivamento da Fé. É uma igreja com sede mundial em São Paulo, na cidade de Osasco, mas que está presente em diversos países do mundo, em várias regiões do Brasil também. Nós vamos começar com o depoimento da Daiane Brasileiro. Ela é ministra de louvor e atuou na Igreja Ministério da Fé desde a sua infância. Os seus pais já trabalhavam na igreja servindo a família pastoral, a família do pastor presidente, pastor Djaí. O que ela vai relatar para a gente no vídeo de hoje é o que aconteceu, né, que levou ela a deixar o ministério e como que a igreja tratou ela depois que ela decidiu sair. Para você ter ideia, a Daiane está pedindo ajuda, né, nas suas redes sociais. Ela criou uma vaquinha para pedir ajuda para que as pessoas possam doar. Só que tão grave, né, quanto o depoimento da Daiane, que a gente vai assistir a partir de agora, é um vídeo que a gente vai ver do próprio pastor Djaí, depois que a Daiane vai às redes sociais e conta a sua história e pede ajuda e cria essa vaquinha, pede Pix, enfim, pede uma ajuda para que ela possa ajudar ela de alguma forma, né? Ela está realmente precisando de uma ajuda financeira nesse momento, tem problema de saúde e precisa se restabelecer em um determinado lugar. E para isso ela precisa da ajuda dos amigos. E ela foi para as redes sociais. Ao saber disso, o pastor Djaí, durante um culto, ele disse uma das frases, cara, mais tenebrosas que eu já ouvi sair da boca de um pastor. Um absurdo grave. Eu confesso que eu não conhecia o pastor Djaí, não conheço, graças a Deus não conheço, mas já vejo que, cara, o quão narcisista esse homem é. O quão narcisista esse homem é, eu tenho certeza que você vai ter esse mesmo sentimento, talvez a mesma repulsa que eu, quando você vê e ouvir a frase absurda que ele disse. Mas vamos começar com um depoimento da Daiane. A gente assiste o que ela está falando, ela vai explicar um pouquinho sobre o seu início, a sua chegada, a chegada da sua família no ministério. É óbvio que tem muita coisa que ela não conta e talvez a gente consiga até uma entrevista com ela para entender um pouco mais, mas a gente vai entender o que está acontecendo neste momento na vida dela e depois a gente assiste esse trecho, essa frase pequena desse pastor Djaí, que tenho certeza que vai te chocar. Vamos acompanhar o que disse a Daiane? Paz, Senhor, povo de Deus, estou passando aqui para esclarecer algumas coisas da minha saída do meu ex-ministério, onde eu congregava. Eu vim muito pequena para esse ministério, junto com meu pai e com a minha mãe. Nós morávamos na igreja, minha mãe e meu pai trabalhavam, minha mãe fazia alimentação de todas as pessoas que trabalhavam, da família do pastor, e cuidava de todo mundo, e da lanchonete da igreja. E o meu pai trabalhava e cuidava da portaria. Então, desde pequena, eu fui ensinada a gostar de cuidar da obra de Deus. O meu maior erro não foi ter focado na minha vida pessoal, não ter feito uma faculdade, não ter cuidado de mim. Então, hoje eu me pego nessa situação. Quando eu fiz a vaquinha para vir embora para cá, eu fui questionada por uma das filhas dele. E o que ela questionou é que a igreja cuidava assim de mim. Sim, a igreja cuidava de mim. Eu sempre trabalhei para a igreja, eu sempre fui funcionária da igreja, eu tenho como provar isso. E eu comecei a receber da igreja, nesse tempo inteiro, uns 9 anos atrás, eu recebia 150 mensal. Mensal não, semanal. Depois eu comecei a receber 250 semanal e 800 para ajudar no aluguel. E aí, com esse dinheiro, não dava para me vir embora para Assis. Por isso eu fiz a vaquinha. Então a igreja sim cuidou de mim, eu recebi esse valor, só que eu trabalhava. Eu ensaiava 4 grupos, todo mundo sabe disso, eu não preciso ficar falando. Os líderes desse grupo sabem. E uma vez, uma delas, da liderança, falou que eu tinha a obrigação de ir nas saídas, porque eu era funcionária, paga para isso. Só que nos dias que eu não tinha aula, eu estava dando aula para complementar a minha renda. Quando
teve o meu laudo, eu fui afastada por tempo indeterminado. Em um domingo de confraternização com o ministério, né, de louvor, foi informado que o pastor falou que era para falar para todos que eu estava afastada do louvor por tempo indeterminado. Quando eu estava aqui na cidade de Assis, eu estava cantando com um grupo que tinha oportunidades. Quando eu vim morar aqui, eu fui afastada por tempo indeterminado. Também veio essa ordem. A questão não é sobre cantar. A questão é sobre o meu ministério. Porque quando Jesus voltar para a igreja no arrebatamento e eu for arrebatada, ou voltar para mim, porque eu posso morrer antes, eu vou dar conta daquilo que ele colocou nas minhas mãos. Então é com muita dor no coração que eu venho falar isso para vocês, porque no meu coração existe amor por essa obra. Eu nasci, cresci e me tornei cristã nessa igreja. Só o que eu não posso permitir mais é que definam a minha vida, a minha história, a minha trajetória. Todos aqui me conhecem e sabem o quanto eu me dediquei à obra de Deus. Quando a missionária ficou com depressão e a filha foi estudar, quem cuidava do louvor durante 5 anos sozinha era eu. Tanto que eu organizava a Renafé. E quando elas voltaram, nós 3 fazíamos. Ficamos como os 3 líderes. Então, eu trabalhava muito para receber esses 250 por semana e essa ajuda no meu aluguel, que o meu aluguel era 1.150. Então, o que sobrava eu pagava internet, água e luz. E complementava a minha renda com as minhas aulas. Então, na primeira conversa que eu tive com o pastor, ele falou que eu não iria mais cantar por conta das falas do meu pai. Na segunda conversa, era porque eu não tinha mais, ele não via mais Deus na minha vida. Na terceira conversa, eu fui chorar para ele, pedindo para ele ajudar para me vir embora para cá. E aí ele fez contas de quanto eu iria gastar. E eu pedi ajuda e ele falou que não iria ajudar. Na última conversa que nós tivemos, foi eu falando que eu iria vir para cá. E eu de novo pedi ajuda e ele falou que não iria ajudar. Foi quando eu abri a vaquinha. Muitas pessoas comentaram lá na vaquinha que ia ajudar e não ajudaram. Então é assim, a vaquinha ainda está de pé, porque eu ainda tenho que resolver muitas coisas. Porque vocês sabendo agora o quanto eu recebia, dá para ver que não tem como eu ainda fazer algumas coisas. E muitas pessoas não ajudaram, pessoas que poderiam e têm poder aquisitivo para isso, mas não ajudaram por medo ou qualquer outra questão. Eu estou saindo com o meu coração triste, porque não tem como eu ficar mais de 30 anos num lugar e sair feliz, sair alegre. Não existe essa possibilidade. Mas eu também não posso boicotar o meu ministério, deixarem boicotar o meu ministério, porque quem vai dar conta dele para Deus vai ser eu. Ou vocês pensam que está sendo fácil tudo que está acontecendo na minha vida? Não. E não estão respeitando a minha doença. Foi falado que eu ganhei 20 mil reais. Eu quero esse comprovante, porque na minha conta não caiu. Então, assim, a vaquinha tá rolando. Quem puder ajudar, tá aí. E eu espero que vocês entendam que eu estou saindo contra a minha vontade, mas prezando o meu ministério e prezando a minha vida espiritual com Deus, porque não posso ficar no lugar onde não me querem. Quando não há amor na mesa, você tem que se retirar. Então eu não estou vendo mais amor na mesa. Então por isso eu estou me retirando. E que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês orem por mim, porque não está sendo fácil. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo.
Não pensem que eu estou fazendo tudo isso por vingança ou algo do tipo, não. É só um esclarecimento que eu preciso fazer. Deus abençoe e eu amo a vida de vocês. Quem puder, continue sendo meu amigo, porque não tem nada a ver placa de igreja. Deus abençoe. Gente, esse foi o relato da Daiane e quando eu ouvi a primeira vez, o que me choca e o que me chama muita atenção, o testemunho dela, é que se parece demais com o testemunho de muita gente, né? Talvez até com o seu, talvez até com o meu, talvez até com pessoas da sua casa, da sua família, ou amigo seu. Em que sentido, né? No sentido de que é aquela pessoa que abre mão da sua própria carreira, sabe, de estudar, de se formar, de buscar uma faculdade, de fazer um curso, de aprimorar aquilo que já faz, de fazer qualquer outra coisa que possa melhorar o seu currículo, porque não pode faltar um culto, não pode deixar de estar em um ensaio, não pode deixar de atuar no ministério. No caso dela, durante quase 30 anos, conforme ela fala aqui, ela trabalhou na igreja, né? Ela se dedicou à igreja, ao louvor da igreja, ela recebia para isso, não sei como que funcionam os padrões econômicos da cidade onde ela vivia, onde ela vive, se o valor era suficiente. Ela fala que recebia 250, há 9 anos atrás, R$ 250 por semana, mais 800 para pagar aluguel. Não sei se esses valores eram suficientes. Aí uma outra questão, eu não quero nem entrar por esse caminho de quanto ela recebia ou de quanto ela não recebia. O que me chama muita atenção é ela dedicar tanto tempo da sua vida para o ministério. Segundo ela, não foi nem carteira registrada. Esse foi um problema que a gente vai ouvir agora o pastor Djaí falar sobre isso também, no seu desabafo lá na igreja. E aí pede ajuda. Olha o que ela desenvolveu. Ela desenvolveu, segundo ela, em um outro vídeo a gente acompanhou no Instagram dela que foi publicado. Ela disse que desenvolveu, através de toda essa situação, depressão, depois burnout e depois o psiquiatra a diagnosticou como bipolar, a bipolaridade. Tudo isso por conta de quê? Do estresse, da rotina, da pressão, da cobrança, tudo isso. Infelizmente, talvez você vai discordar do que eu vou falar aqui agora, mas igreja acaba sendo o caldeirão perfeito, né, para que isso aconteça. Infelizmente, não acho que eu estou falando isso para queimar o filme, não, é porque é fato, né? O que mais a gente vê são pastores que sofrem com depressão, com transtorno de ansiedade, esposas de pastor. Tanto é que ela fala aqui que a esposa do pastor, a missionária, ela foi diagnosticada com depressão. E o pastor Djaí faz uma fala até triste a respeito disso. Vamos entender, vamos acompanhar o que disse o pastor Djaí ao se referir de forma até velada a Daiane? Vamos acompanhar. Eu vou falar. Deus falou comigo que daqui a pouco é para mim não assustar com alguns que vai para o leito. Vão para o leito. Deus falou comigo hoje. Porque fica falando. Aqui tem gente, por exemplo, que não está ali, está assistindo agora pelo Avivamento da Fé TV, que ocupava aquele espaço ali, vamos ver se está aí. Não está, não veio. Não veio. Que é fácil falar que a igreja não se importa com as pessoas, que não ajuda. Não ajuda é banana que não ajuda. A igreja ajuda sim. E muito. É muito. Mas fica falando aí que não ajuda, que não ajuda, que não ajuda. Então é fácil falar. É fácil falar. Depois fica aí e encontra a guarida, porque urubu só senta onde tem carniça. Alguém vai falar? Fala, pera um pouquinho, vamos. Pastor, por que você não está ajudando a menina tal? Por que você não está ajudando ela? Por quê? Pergunta. Aí você vai ver. Como não? Como não? E não é só essa pessoa que eu estou falando que se assenta ali. A gente ajuda todas as pessoas que têm necessidade de ser ajudada. Por quê? É obrigação da igreja. Certo? Agora falar que não ajuda. Eu vou soltar mais um aqui. Por que não me registrou? Registrou todo mundo. Eu só registro quem cumpre horário. Agora, quem não cumpre horário, para que eu vou registrar?
fica com o bumbum na cama até 3 da tarde, dormindo Hã? Que negócio que é esse? Não cumpre horário? Não tem horário para cumprir. Tô falando aqui porque tá assistindo aí de casa, né? Tem que parar com essas coisas. Depressão só vem na cabeça das pessoas que só fica ajuntando marimbondo na cabeça. Tô falando porque... E bater de frente comigo vai ser pior. Porque vai bater de frente com Deus. Hoje eu tô falando um monte de coisa. Deixando as claras logo. Deixando as claras logo. Que se alguém tiver dúvida, é só sentar comigo e conversar. Pois é, gente, o pastor Jair é o bichão mesmo, hein, cara? É o bichão mesmo. Bater de frente comigo é bater de frente com Deus. Eu acho que somente essa frase, dita por ele, como eu citei no início do vídeo, já traz pra gente, deixa claro pra gente quem ele é, né? Com quem que a gente tá falando. Alguém que se coloca nessa posição, cara, não pode ser alguém que representa o evangelho genuíno. Quando o pastor fala, se mexer comigo, está mexendo com Deus, se bater de frente comigo, se me contrariar, está contrariando a Deus, isso não é evangelho de Cristo, né? Isso é um evangelho completamente adulterado, né? Não tem nada a ver com o evangelho que Cristo pregou. Aí critica a menina por conta da depressão e esquece que a esposa, segundo disse a Daiane, já sofreu depressão. A missionária Marli, até anotei aqui, já sofreu depressão. Gente, esse depoimento que a gente acabou de ver, ele é apenas o primeiro, relata o testemunho de alguém que passou pela igreja, que está pedindo ajuda, está gritando por socorro, porque doou 30 anos da sua vida a esse ministério e agora tem que ir para as redes sociais pedir ajuda, e quando ela faz isso, ela é tratada dessa forma por esse pastor. Um pastor que é completamente desrespeitoso, autoritário, e a gente vê até narcisista, né? Se coloca na posição de Deus, eu sou o cara, eu sou o centro das atenções, e se tocar em mim, e se bater de frente comigo, está batendo de frente com Deus. Mas você não perde por esperar. Os próximos vídeos que a gente vai fazer sobre esse caso são outras pessoas que vão fazer denúncias graves, não só sobre a forma ditatorial como o pastor Jair tende a conduzir a igreja há muito tempo, mas também com relação aos abusos, né, cometidos por ele e, segundo as pessoas, pela sua família também. Então fica atento, se inscreve nesse canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e também pessoas ligadas à própria igreja, Avivamento da Fé, para que elas possam acompanhar essa série de vídeos que a gente vai estar fazendo aqui, acompanhando cada um desses ex-membros que decidiram, né, abrir o jogo e trazer para a internet a realidade do bastidor da igreja Avivamento da Fé. Não sai sem deixar o teu like e fica atento, a qualquer momento a gente publica o próximo vídeo, o próximo depoimento a respeito desse assunto. Tchau.